Fala, professores, como vocês estão? Espero que você esteja bem. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre a LDB. Nós estamos avançando para o capítulo 4. Hoje nós vamos ver sobre a educação superior. Paramos ali no capítulo 42. E vamos avançar hoje a partir... Capítulo 42 não, artigo 42. Nós vamos para o capítulo 4, falando sobre educação superior. Nós vamos avançar para o artigo 43. No artigo 43, já inicia com a pergunta relacionada à educação superior. Para que ela serve? Então, ele vai trazer 8 grandes finalidades da educação. E nós vamos trabalhar aqui as partes dessas 8 finalidades da educação superior. A primeira finalidade é trabalhar a cultura e também o pensamento científico. Então, a educação superior, ela vai estimular a criação cultural, o espírito científico e o pensamento crítico e reflexivo. Então, dentro dessas 8 finalidades que a educação superior tem, na primeira, falando sobre a cultura e o pensamento científico, ela vai trabalhar criação cultural, espírito científico, pensamento crítico e reflexivo, tá? A segunda finalidade é a formação profissional e formação social. Então ela vai trabalhar com a formação de diplomados em várias áreas do conhecimento, tá? Preparando esses diplomados, esses estudantes para o mercado de trabalho. Formando-os ali, comprometidos com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, na sua segunda finalidade, ela vai trabalhar com a formação profissional em diversas áreas, preparando eles para o mercado de trabalho e estes comprometidos com a sociedade brasileira. E ela vai também promover a formação contínua ao longo da vida. Terceira finalidade vai falar sobre pesquisa e também sobre a produção do conhecimento. Então, a educação superior, ela vai incentivar a pesquisa científica, a investigação e o desenvolvimento da ciência e também o desenvolvimento da tecnologia. Tá bom? Então, na terceira finalidade, falando sobre a pesquisa e produção científica, a educação superior ela vai incentivar essas 3 coisas: a pesquisa científica, a investigação e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E o objetivo, compreender o ser humano e o meio em que ele vive. Então, a instituição superior, a educação superior, qualquer instituição, ela vai trabalhar com pesquisa e a produção do conhecimento. E o objetivo desse trabalho é compreender o ser humano e compreender também o ambiente, o meio em que esse ser vive. Finalidade 4, divulgação do conhecimento. A educação superior ela vai difundir tanto conhecimentos culturais, científicos e também tecnológicos. E essa divulgação ela vai ocorrer por meio do ensino, propriamente dito, aquele dentro das faculdades, das universidades, por meio de publicações e também por meio de outras formas que a instituição ela vai ali escolher comunicar essas informações, o conhecimento, tá? Finalidade 5, falando sobre o aperfeiçoamento permanente. A educação superior ela vai estimular o desejo constante de aprender e o crescimento cultural e profissional, tá? E fazendo a integração de novos conhecimentos dentro de uma estrutura organizada. Então, se ela vai estimular o desenvolvimento ali, o constante desejo de aprender, tudo isso vai acontecer dentro de uma estrutura organizada de saberes, próprio para cada geração, tá? Finalidade 6, compromisso com a realidade social. A educação superior vai estimular o estudo de problemas que fazem parte da atualidade. Então, nós vamos trabalhar ali com tendo compromisso com a realidade social. Então, a instituição ela vai promover ali o constante desejo de aprender, tá? Então, ela vai estimular o estudo. E esse estudo ele tem que ter ligação com os problemas do mundo atual, da realidade que nós estamos vivendo.
Não só do mundo atual, de forma especial da nação, do nosso país, nacional, e também problemas relacionados à região onde a universidade se encontra instalada, onde aquela unidade se encontra ali, tá? Porque assim ela vai estar se comprometendo com a realidade da sociedade, resolvendo os problemas atuais, resolvendo os problemas da nação, problemas ali do nosso país e problemas também relacionados à região onde aquela universidade está instalada. E essa universidade, ela deve prestar serviços à comunidade e manter uma relação de troca. Então, essa relação de troca e esse serviço que é prestado à comunidade, ele pode acontecer também por meio de estudos que vão trazer a solução para os problemas regionais e da nação também, tá? Dentro desse compromisso que a universidade tem com a realidade social. Finalidades, a sétima finalidade vai falar sobre a extensão universitária, onde a universidade ela vai promover atividades de extensão que é aberto à população. Então, essas atividades são abertas à população e é nesse momento que ela vai compartilhar os resultados da pesquisa da cultura. É o momento que a universidade ela sai dos muros e vai de encontro com a sociedade. Ela se encontra, ela tem uma relação de troca com a sociedade quando ela realiza esses programas de extensão, promove essas atividades. A oitava finalidade, o apoio à educação básica. A educação superior, ela vai trabalhar conforme essa oitava finalidade, ela vai trabalhar para fortalecer a educação básica, tá? E isso vai acontecer como? E aí vai indicar. Esse fortalecimento vai ocorrer por meio da formação e a capacitação dos profissionais, por meio de pesquisas pedagógicas e de atividades de extensão, onde vai acontecer uma aproximação entre a escola e a universidade. Então, o apoio à educação básica ele acontece dessa forma, capacitando profissionais por meio das pesquisas e também de atividades de extensão. Avançando para o artigo 44, falando sobre os cursos que fazem parte da educação superior, vai dizer aqui o artigo 44 que existem 4 tipos de cursos e programas. Então nós temos os cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão, tá? Os cursos sequenciais, eles vão acontecer por campo de saber. E a exigência para cursá-los é a conclusão do ensino médio e alguns critérios que a instituição ela vai definir para que esse aluno consiga se matricular nesses cursos. Avançando aqui para os cursos de graduação, também vão exigir a conclusão do ensino médio. É exigido também que esses estudantes eles tenham uma aprovação a partir de um processo seletivo. E dentro dos cursos de graduações nós temos os cursos de licenciatura, bacharelado e o tecnólogo. Temos também o curso de pós-graduação, que é destinado para esses que já concluíram a graduação, tá? E eles incluem cursos, programas de especialização, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, e eles precisam atender às exigências da instituição, tá? Não é só ter graduação, a instituição tem as suas exigências e o estudante ele precisa atender a essas exigências para cursar um curso dentro da modalidade de especialização, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado. Cursos de extensão é aquele curso que é aberto à comunidade, como nós vimos aqui dentro das finalidades no artigo 43 da educação, que é promover cursos de extensão. Então ele é aberto conforme alguns critérios que a própria instituição ela vai estipular, tá? Ela vai definir. O objetivo desses cursos é atualização, formação complementar e manter uma interação com a sociedade, como vimos lá no artigo 43. Avançando aqui, nós temos aqui o primeiro parágrafo falando sobre a transparência do processo seletivo,
Um processo seletivo que acontece para que o estudante ele ingresse tanto no cursos de graduação, como cursos de pós-graduação, ou até mesmo cursos de extensão, caso a universidade ela exija um processo seletivo para que a comunidade participe desse curso, tá? Dessas atividades de extensão. Então nós temos aqui a transparência no processo seletivo e ela acontece por meio da divulgação. Então a universidade ela vai divulgar uma lista nominal dos classificados, ela vai divulgar também a ordem de classificação e o cronograma de chamadas. Tá? Direito dos candidatos, eles têm direitos a acessar suas notas, conhecer o seu desempenho e saber a sua posição na classificação geral. Então, é obrigação da universidade divulgar a lista dos classificados, a ordem, o cronograma de chamadas, e o candidato tem direito a acessar suas notas, conhecer o desempenho dele e a sua ordem ali na posição dentro da classificação geral. E se tiver ali um empate, o parágrafo 2º vai falar quais são esses critérios. E a prioridade aqui para o critério de desempate é o comprovamento de uma renda familiar que seja inferior a 10 salários mínimos. E se caso tem ali uma persistência nesse empate, vai ser considerada a menor renda dentro dessa classificação de alunos ali, de estudantes que estão empatados na mesma posição, mesmo após uma comprovação de renda inferior a 10 salários mínimos. Tá bom? Parágrafo 3º, com relação à BNCC, aqui vai falar que o processo seletivo ele deve considerar as competências e habilidades que são definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45 vai falar sobre qual que é o local que a educação superior, aonde que ela acontece. E aqui vai dizer que a educação superior ela vai acontecer, ela vai ser oferecida nas IES, nas instituições de ensino superior, podendo essas instituições de ensino superior serem públicas ou privadas, com diferentes ali níveis de abrangência ou graus de especialização, tá? E temos alguns exemplos aqui: universidades, centros universitários, faculdades isoladas e institutos superiores. Tá bom? Então, a educação superior ela acontece em instituições de ensino superiores, sendo elas públicas ou também privadas. Artigo 46, falando sobre a avaliação, sobre a autorização e o credenciamento dessas instituições de ensino superior. Então, nenhum curso ou instituição vai funcionar para sempre sem que tenha ali uma avaliação. Então, tanto a instituição quanto o curso, eles vão sempre passar por algumas avaliações durante um período, tá bom? Então, esse prazo ali do curso ter uma autorização, ser avaliado ali, credenciado, tem um prazo limitado. Então, nós temos aqui a autorização do curso, reconhecimento do curso e o credenciamento de instituições, são limitados, tá? É um prazo limitado. E ele pode ser renovado após uma avaliação oficial. No parágrafo 1º vai falar como que acontece quando, a partir de uma avaliação que é feita, seja encontrado algumas falhas. Então, é dado um prazo para que esse problema seja corrigido. E após esse prazo, deu o prazo e esse problema não tenha sido corrigido, pode-se ter ali uma desativação de curso, tem uma intervenção na instituição, nós temos a suspensão temporária da autonomia e o descredenciamento da instituição. Foi feita uma avaliação, foi dado um prazo para que esse problema fosse corrigido, o problema não foi corrigido, a instituição ela pode ter alguns problemas ali, como esses que nós vimos: o curso ser desativado, ter algumas intervenções dentro da instituição, suspensão temporária da autonomia e também o descredenciamento da instituição. E se a instituição ela for uma instituição pública e for encontrado ali alguns problemas que precisam ser corrigidos,
O Poder Executivo, ele vai acompanhar o processo e ele pode também oferecer alguns recursos adicionais para que esses problemas, essas falhas, elas sejam corrigidas. Parágrafo 3º, se a instituição ela for privada, além dessas penalidades que nós vimos aqui, no primeiro parágrafo, nós temos também uma redução de vagas, suspensão de novos ingressos e também pode ocorrer também uma suspensão da oferta de cursos. Por todas essas penalidades aqui, além daquelas que nós vimos ali no primeiro parágrafo. Parágrafo 4º, falando da alternativa das penalidades. O MEC ele pode fazer uma substituição ali nas punições dessas substituições por outras, desde que a instituição ali, a instituição que está sendo punida, ela concorde com a substituição das medidas e os estudantes que estão na instituição, eles sejam protegidos, eles não tenham ali nenhum tipo de prejuízo, tá? No que diz respeito ao curso de medicina, tanto os estados quanto o Distrito Federal, eles devem seguir os critérios que a União definir para autorizar os cursos de graduação em medicina, tá? Artigo 47, falando do ano letivo e também da transparência. 200 dias letivos é o mínimo ali dentro da educação superior, tá bom? O ano letivo, 200 dias, tá bom? Excluído desse período os exames finais, tá? Então, o que é pedido é um mínimo de 200 dias, excluindo o período dos exames finais. E os alunos, a instituição ela tem a obrigação de divulgar algumas informações para os alunos, como, por exemplo, programas dos cursos, disciplinas e as cargas horárias, duração do curso, os requisitos, qualificação dos professores e critério de avaliação. Se tem alguma atualização, sendo ela semestral ou anual, dentro dessas informações que a instituição ela deve divulgar, a instituição precisa realizar essa divulgação pelo menos um mês antes do início das aulas. E essa alteração, essa mudança, ela precisa ser comunicada aos alunos. E essa comunicação das informações, dessas alterações que ocorreram, sendo elas semestral ou anual, elas têm que aparecer para o aluno de forma obrigatória na internet, sendo uma página com título, links visíveis e data da última atualização, ou propaganda eletrônica, e nessa propaganda tem que ter o link para que o estudante ali ele possa acessar e ir direto para a página onde tem essas informações dessas alterações, tá? E também dentro da instituição, no local físico. E essas informações têm que estar em um local visível e acessível para aquele público que está ali transitando nos corredores da instituição, tá bom? Conteúdo mínimo da publicação. Então, nós temos aqui a lista de cursos oferecidos, disciplinas e cargas horárias, identificação dos docentes, nome, disciplina que eles vão ministrar, a titulação, qualificação e o tempo de atuação dele na instituição. Parágrafo 2º, alunos com rendimento excepcionais na educação superior. Se tem um aluno que tem um rendimento muito bom, eles podem ali concluir o curso em um tempo menor após uma avaliação por uma banca especial. Tem uma banca especial, essa banca vai avaliar aquele aluno e esse aluno ele pode concluir o curso em um tempo menor, tá? Isso aqui é só para aqueles alunos que têm um rendimento excepcional. Frequência obrigatória. Eu tenho a presença de alunos e professores, ela é obrigatória, exceto naquele formato da educação à distância. Tenho ali um formato EAD, nenhum aluno, nenhum professor, ele é obrigatória a sua frequência, tá?
Quarto, falando sobre os cursos noturnos. Os cursos noturnos eles têm que ter a mesma qualidade dos cursos diurnos e toda a instituição ela é obrigada a ofertar cursos noturnos. Avançando o artigo 48, falando sobre a validade dos diplomas. Diplomas de cursos reconhecidos, eles vão ter validade nacional, tá? Então, o curso ele foi reconhecido, foi feita uma avaliação reconhecida, a instituição foi autorizada, credenciada, etc. Esse curso reconhecido ele tem uma validade nacional, tá? Seu diploma tem validade nacional. E aí quem é que vai registrar esses diplomas conforme o parágrafo 1º? A universidade ela vai fazer o seu próprio registro dos seus diplomas. Só que nós temos vários modelos de instituições, como nós vimos ali. As instituições que não têm a característica de uma instituição universitária, ela vai registrar seus diplomas em universidades que são indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Tá? Parágrafo 2º e 3º, falando sobre diplomas estrangeiros. Nós temos, no que diz respeito à graduação, a reavalidação por uma universidade pública brasileira. A pessoa estudou fora, fez uma graduação fora, tem um diploma estrangeiro, chegando aqui no nosso país, ela vai fazer uma reavalidação desse diploma por uma universidade pública. Tá bom? Não é privada, é uma universidade pública brasileira. A Universidade Pública Brasileira vai fazer uma reavalidação desse diploma. No que diz respeito ao mestrado e doutorado, reconhecimento, apenas o reconhecimento por universidades com pós-graduação reconhecida dentro da mesma área ou equivalência. Artigo 49, falando sobre a transferência que acontece ali entre os alunos. A instituição ela deve aceitar uma transferência de um aluno. O aluno está numa universidade, cursando ali pedagogia e ele quer transferir seu curso para uma outra universidade. As instituições devem aceitar, como diz aqui o artigo 49. Contando que essa transferência seja para cursos afins, tá? Contando também que tenha vagas. E pode ocorrer por meio de processo seletivo. Tem universidades privadas ali que não pedem nenhum tipo de processo seletivo, apenas o histórico da faculdade, oficial ali da faculdade. Você pega o seu histórico e leva até a universidade, a instituição, e ela já faz o aceite ali e você já está matriculado. Tá? Mas vai ter algumas universidades que vão pedir sim um processo seletivo. Artigo 50. Alunos não regulares. Se houver vagas para esses alunos não regulares, eles podem cursar algumas disciplinas isoladas, como diz aqui o artigo 50, desde que eles comprovem a capacidade de estar cursando aquela disciplina, que eles tenham um conhecimento mínimo ali. E isso tem que ocorrer por meio de uma seleção prévia. Artigo 51, relação com o ensino médio. As universidades devem considerar o impacto de seus critérios de seleção na orientação do ensino médio e deve haver uma articulação com órgãos normativos do sistema de ensino. Artigo 52 vai falar sobre o que vai caracterizar uma universidade. E aqui vai dizer que a universidade é uma instituição pluridisciplinar, que vai atuar em um tripé, e esse tripé é ensino, pesquisa e também extensão. Esse é o tripé de uma universidade. Uma universidade que trabalha com a pluridisciplinaridade, tá bom? Então, os requisitos obrigatórios para essa universidade é uma produção intelectual institucionalizada, pelo menos 1/3 dos docentes tem que ser mestre ou doutor, e pelo menos 1/3 desses docentes também trabalhando em regime de tempo integral. E é permitido a criação de universidade especializada em área específica do saber. Por exemplo, temos uma universidade especializada trabalhando ali apenas na área da saúde.
Tá? Então isso aqui é permitido uma universidade que trabalhe com dentro dessa área específica. Artigo 53. O que é a autonomia universitária? Já que nós vimos o que é uma universidade, os requisitos obrigatórios para uma universidade, trabalhando nesse tripé do ensino, pesquisa e extensão, o artigo 53 vai falar sobre a autonomia dessa universidade. A ideia central desse artigo é dizer o seguinte, que a universidade ela tem liberdade para se organizar, para tomar decisões acadêmicas e administrativas dentro daquilo que a lei permite com que ela faça. Tá? E é importante salientar que a autonomia não é uma independência absoluta. Ela precisa respeitar as normas gerais da União e os sistemas de ensino, quando aplicável. E aí existem algumas atribuições garantidas às universidades, como, por exemplo, autonomia acadêmica, autonomia no ensino, pesquisa e extensão. Então ela tem autonomia para criar, organizar, extinguir cursos e programas. A universidade ela tem essa autonomia. Tem autonomia também para definir currículos, seguindo as diretrizes nacionais, que fique claro. Tem autonomia também para planejar pesquisas, produção artística e extensão. O número de vagas, a universidade também tem autonomia, conforme a capacidade que ela tem para atender esse número específico que ela determinou. Tá? Autonomia administrativa e institucional. Elaborar e reformar estatutos e regimentos, conferir graus e diplomas e títulos, firmar convênios e acordos, planejar e executar investimentos, obras, serviços, compras, administrar seus rendimentos, receber doações, heranças, legados e cooperação financeira. E aí, o parágrafo 1º vai falar sobre quem é que vai decidir dentro da universidade. Para que essa autonomia didático-científica ela seja garantida, as decisões cabem aos colegiados. Eles vão definir ali a pesquisa e o ensino, respeitando o orçamento disponível para eles. Então eles vão decidir sobre a criação, modificação e a extinção de cursos, ampliar ou reduzir vagas, os programas de curso, pesquisa e atividade de extensão, contratação e dispensa de professores, plano de carreira docente. Então o colegiado vai definir esses 6 itens, tá bom? Sobre as doações que a universidade recebe, o parágrafo 2º vai falar que elas devem ser direcionadas a projetos e setores específicos, conforme o acordo entre aquele que está doando e a universidade que está recebendo essa doação. Então, o parágrafo 3º vai falar sobre universidades públicas. Elas vão receber a doação em um caixa único, mas os recursos eles devem seguir exatamente para aquele setor que está sendo beneficiado com essa doação. Artigo 54, falando sobre o regime especial das universidades públicas. As universidades públicas elas possuem um status jurídico especial. Por que ela tem esse status jurídico especial? Por conta da sua estrutura, da sua organização, porque ela é financiada, ela tem um financiamento público e ela tem um regime de pessoal. Então nós temos aqui a autonomia ampliada das universidades públicas. Além daquilo que o artigo 53 fala da autonomia da universidade pública, elas podem também propor um quadro de pessoal e plano de cargos e salários, criar um regulamento próprio de pessoal, executar investimentos conforme recursos do mantenedor, elaborar orçamentos anuais e plurianuais, adotar regime financeiro e contábil próprio, realizar operações de crédito com autorização, fazer ajustes orçamentários e patrimoniais. Parágrafo 2º, falando sobre a autonomia para outras instituições. Aquelas instituições não universitárias, elas podem receber atribuições de autonomia, se elas comprovarem a qualificação para isso, autoqualificação. E essa comprovação ela vai ser feita a partir de uma avaliação do poder público. Tá bom? Artigo 55, falando sobre a responsabilidade da União. Então, a União
ela vai garantir recursos suficientes todos os anos, ali no orçamento geral, para manutenção e desenvolvimento das universidades federais. O artigo 56, falando sobre a gestão democrática. Então, a gestão das instituições públicas tem que ser uma gestão transparente, gestão democrática, com órgãos colegiados, como nós vimos ali. E quem é que vai participar? Tanto a comunidade institucional, como a comunidade local e regional, tá? E os docentes, eles vão ocupar 70% dos assentos colegiados e comissões. Isso vai incluir elaboração e mudança de estatuto, regimento e escolhas de dirigentes, tá? Então, a maioria ali são dos docentes, com 70% dos assentos. O nosso último artigo, falando sobre a carga mínima de aulas. Dentro das instituições públicas de educação superior, o professor ele deve ministrar no mínimo 8 horas semanais de aula. E essas 8 horas semanais não vai incluir pesquisa, extensão e atividades administrativas. Tá bom? Finalizamos os nossos estudos de hoje. No próximo vídeo nós vamos trabalhar o capítulo 5, falando sobre a educação especial. Se você está interessado nesse material, eu quero compartilhar com você aqui, ó. O valor promocional ainda permanece. Escaneie esse QR Code aqui do lado, você vai ter todo esse material que está descrito aqui embaixo. LDB, Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição Federal e Decreto da Educação Especial. Todo esse material por esse valor aqui, ó. Esse material de forma interativa para você poder estudar, pegar o ponto-chave de cada artigo e ter ele fresco na sua memória para sua tão sonhada aprovação. Eu vou manter esse valor por um tempinho ainda, porque nós temos muitos concursos abertos para professores, muitos concursos abertos na área da educação. E com isso você vai receber um bônus. Você vai receber um simulado de cada apostila dessa, tá bom? Contendo 30 questões cada simulado. Então corre e já adquire o seu, tá bom? Agora nós vamos para as nossas questões. Vamos corrigir a questão do vídeo anterior, a questão 5, e nós vamos avançar para as nossas 5 questões também. Vamos lá? No vídeo anterior, sobre a LDB, ficou a questão 5 para ser respondida. E nós vimos na questão 5, de acordo com o artigo 42b, os diplomas de educação superior técnica de nível médio, quando registrados, eles vão ter validade nacional, como nós vimos na questão E. Se você colocou a questão E, você acertou, tá bom? Vamos avançar para as questões do nosso vídeo de hoje, dos nossos estudos, dos artigos 43 ao 57, falando sobre a educação superior. Então vamos lá, ó. De acordo com o artigo 43 da LDB, a educação superior tem entre suas finalidades: a. Formar exclusivamente profissionais para o mercado de trabalho. B. Promover a formação técnica desvinculada da pesquisa. C. Estimular a criação cultural, desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. D. Assegurar apenas a transmissão de conhecimentos consolidados. Ou a alternativa E. Priorizar o ensino em detrimento da extensão. E aí, o artigo 43... ele vai falar sobre a formação exclusivamente de profissionais para o mercado de trabalho? Ele vai trabalhar, sim, a formação profissional para o mercado de trabalho. A educação superior vai preparar para o mercado de trabalho, mas é formar exclusivamente para isso? Não, né? Então já vamos anotar aqui. Promover a formação técnica desvinculada da pesquisa? Claro que não. A educação superior vai trabalhar com a pesquisa também. Então a alternativa correta aqui é estimular a criação cultural, desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Vamos ver essas últimas aqui, ó. Não é assegurar a transmissão de conhecimentos consolidados e também priorizar o ensino em detrimento da extensão. Não. Então a alternativa correta é a alternativa C. Tá?
Conforme o artigo 43, o estímulo à criação cultural, ao pensamento científico e reflexivo. Questão 2, trabalhando o artigo 44, a educação superior abrange os seguintes cursos e programas. A. Apenas curso de pós-graduação e curso de graduação. Cursos sequenciais de graduação, de pós-graduação e de extensão. Exclusivamente cursos tecnológicos e licenciaturas. Somente cursos presenciais, cursos livres sem regulamentação. E aí, conforme o artigo 44, já vou começar da questão E. Não, tá errado. Não é só cursos livres e não é só cursos livres sem regulamentação. Eles têm que ter regulamentação. Somente presenciais? Não, nós temos cursos ali na modalidade da educação à distância. É exclusivo cursos tecnológicos de licenciatura? Não. Nós vimos ali cursos, quatro modelos sequenciais, cursos de graduação, de pós-graduação e os cursos de extensão. Inclusive, nós tivemos ali alguns artigos falando sobre o curso de extensão, que é um curso que faz um elo de ligação entre a sociedade e a universidade. Não é apenas curso de graduação e pós-graduação. Nós temos essas 4 modalidades que vimos no artigo 44. Sequencial, graduação, pós-graduação e também cursos de extensão. A alternativa correta, conforme o nosso gabarito, é a alternativa B. Questão 3, trabalhando o artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazo indeterminado, dependerão apenas de ato administrativo estadual, ocorrerão automaticamente após o início das atividades, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação e dispensa avaliação institucional. Dispensam a avaliação institucional. Então, conforme o artigo 46 que nós vimos, deixa eu já começar aqui, olha. Os cursos autorizados e reconhecidos, autorização e reconhecimento de cursos, como o credenciamento da instituição, não vai dispensar uma avaliação. Vai ter avaliação. Prazos limitados, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação? Sim. Eles ocorrerão automaticamente após o início das atividades? Não falou nada disso. Vão depender apenas do ato administrativo estadual? Também não. Terão prazo indeterminado? Também não. Existe um prazo determinado ali, os prazos eles são limitados, sendo renovados a cada período desse prazo ali, após o processo de regular de avaliação. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 4, no que diz respeito ao artigo 49, as instituições de educação superior aceitarão as transferências de alunos regulares apenas de instituições públicas, independente da existência de vagas, exclusivamente para cursos idênticos, somente após a autorização do MEC, havendo vagas e mediante processo seletivo. Vamos lá. Conforme o artigo 49, as instituições elas vão aceitar a transferência de alunos regulares. Não é apenas essa transferência feita através de instituições públicas, não. Independente da existência de vagas, não. Lá diz que vai depender da quantidade de vagas, da existência delas. Exclusivo para cursos idênticos? Não. Similares. Somente após a autorização do MEC? Não. O MEC não entra nesse processo. Havendo vagas e mediante processo seletivo? Sim, nós vimos isso. Vai depender de vagas e algumas instituições vão exigir ali um processo seletivo. Tá? Última questão, questão 5, trabalhando o artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão
ao princípio da gestão democrática, assegurando a escolha livre de dirigentes sem critérios legais, participação exclusiva de docentes, existência de órgãos colegiados deliberados com participação dos segmentos da comunidade institucional, autonomia irrestrita dos estudantes, indicação direta de dirigentes pelo poder executivo. E aí, qual que é a resposta correta? Deixa aqui nos comentários qual que é a resposta correta, quantas que você acertou, e no próximo vídeo que nós vamos falar sobre a LDB, nós vamos responder a questão 5, tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui. Não se esqueça de adquirir o seu material, o link vai estar aqui na descrição também, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.